Eu queria compartilhar uma palavra com vocês hoje. Eu, particularmente, gosto muito de falar sobre fé. É um dos meus temas favoritos, é um dos meus temas prediletos. E hoje eu queria, mais uma vez, entrar nesse tema, porque eu acho que é um momento onde requer que a gente fale sobre isso, porque as pessoas estão muito fechadas, as pessoas estão chorando porque falta algo na vida delas, e eu creio que é fé. Mas eu queria falar com você hoje, meu querido ouvinte, sobre as características de um vencedor. Eu queria compartilhar um pouco sobre esse assunto, sobre esse tema. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Presta atenção, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, exerça fé sobre a sua vida, exerça fé sobre a sua família, declarando, profetizando palavras em nome de Jesus Cristo. O pastor Aloísio, antes de ontem, me parece, foi criticado por causa da confissão do Salmo 91. Veja bem, queridos, é um negócio tão incrível. E falar, isso é confissão positiva. Isso aí, não, sabe, é um negócio, eu prefiro manifestar uma confissão positiva do que uma confissão negativa. Mas tem gente que parece que não tem o que fazer e fica nas espreitas, procurando uma oportunidade apenas para ser dos contra. Mas nós temos que declarar sim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós temos que declarar sim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. E a gente tem que falar isso na primeira pessoa, eu habito no esconderijo do Altíssimo, e é por isso que eu descanso, e é por isso que eu não vou ficar descabelado, eu não vou ficar desesperado, porque ainda que o Covid, ainda que eu seja contaminado por esse vírus, eu creio que o Senhor há de me curar, em nome de Jesus Cristo. Mas eu queria falar sobre esse tema, características de um vencedor, baseado na vida de Caleb. Nesses dias, igreja, nós estamos vivendo e temos nos deparado com um mundo cheio de pavor. Nós temos nos deparado com um mundo cheio de medo, aonde a saúde global está em crise, e as nações estão completamente assustadas. E é justamente em momento como este, que a gente precisa ter fé, para se apegar na esperança que nós não vemos, mas que com paciência nós a aguardamos, como diz lá em Romanos 8:24. A esperança que se vê não é esperança, mas a verdadeira esperança é aquela que eu não vejo, mas eu aguardo. Então eu não estou vendo, mas eu estou aguardando que eu não vou ser contaminado por esse vírus. Essa é a verdadeira esperança, que eu não vejo, mas eu aguardo, em nome de Jesus Cristo. Sabe, diante disso tudo que nós estamos vivendo, de que vale os mísseis, do que vale os foguetes, do que vale as metralhadoras, os canhões, não vale absolutamente nada. Se valesse alguma coisa, as supernações, que têm um poder bélico extraordinário, apontava para os quatro cantos da terra e disparava. Não adianta nada, mas eu quero dizer para você que me ouve, nós somos a igreja do Senhor, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Você que é a igreja do Senhor, a Bíblia diz algo, canhão não dá jeito, bomba não dá jeito, míssil não dá jeito, foguete não dá jeito, mas a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir todo tipo de sofisma e ataque maligno que o olho não vê, mas que a gente sabe que existe.
E é por isso que eu acredito no poder da oração. Eu acredito no poder da unidade. Quando a igreja se une para orar, para jejuar, há um manifestar poderoso. É incrível como alguns pastores, amigos meus, foram criticados, porque publicaram lá a oração e o jejum pelo Brasil. Certamente quem criticou foi aqueles que comem, digamos assim, da mesma comida, mas não compactua da mesma visão, e aí critica, e simplesmente as críticas se deram porque foi o presidente Bolsonaro, entre aspas, que convocou. Mas eu quero dizer para você, que não foi o presidente Bolsonaro que convocou, ele foi apenas um porta-voz do povo de Deus. Ontem eu estava ouvindo o pastor Lucinho, e ele estava falando sobre isso, que quem convocou esse jejum foi um grupo de pastores, e ele falou: olha, eu estava reunido, eu estava junto, quando nós levamos essa pauta para o presidente, para ele, como autoridade da nação, convocar esse jejum. Queridos, não importa, em um momento estavam criticando os próprios discípulos de Jesus, vendo pessoas pregarem Jesus, falaram: mestre, a gente proíbe eles de pregarem o teu evangelho. O Senhor falou: não, aqueles que são por mim, eles não são contra mim. É assim? Cadê os universitários? Aqueles que são por mim, eles não são contra mim. Amém, queridos? Então veja bem, não importa, o que importa é que a igreja precisa dar as mãos e declarar que o Brasil é do Senhor Jesus, e acreditar que nós, no nome de Jesus, e o nome de Jesus é muito maior do que esse vírus, ou qualquer outro tipo de praga que no futuro venha se manifestar, porque é isso que vai acontecer, porque é apenas o princípio do fim que nós estamos caminhando. Posso ouvir um amém? Sabe, mas a gente precisa ter fé, numa esperança que nós não vemos, mas a gente tem que aguardar, sem ver que daqui a pouco tudo isso passou, e nós vamos verdadeiramente, eu creio no poder da confissão, eu creio nas promessas de Deus, eu creio que os céus estão abertos, independente da igreja estar vivendo, ou o Brasil está vivendo isso, os céus estão abertos em favor da igreja, e a chuva que está nascendo é lá da banda do mar. Eu creio nisso. Sabe, pastor, mas é tão difícil. Sabe, é tão difícil a gente praticar a fé. E talvez você diga: como então vencer a incredulidade, que tem procurado tanto sufocar a nossa fé? Só tem uma alternativa, igreja: se apegar às promessas de Deus, como fez Caleb. Lá em Josué, capítulo 14, versículo 10, diz assim: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Essa foi as palavras de Caleb, 45 anos depois, que Deus havia prometido uma porção, uma cidade para ele, a cidade de Hebrom, que ele tomou por herança. 45 anos atrás, Deus deu uma promessa para ele. Deus falou que daria uma porção de terra para ele. 45 anos ele viveu crendo nas promessas, ele viveu olhando para as promessas, sem ver, mas esperando. Essa é a verdadeira fé, aquela que nós não vemos, mas que com paciência, igreja, nós aguardamos. Em nome de Jesus, igreja, agora é o tempo de você decidir em quem você acredita. Se depender da mídia,
quase toda a população do Brasil e do mundo desaparecerá. Se depender da mídia, quase todos os brasileiros vão morrer. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira, porque ainda que o povo de Deus morra, ele viverá. Porque da mesma forma que ele sofreu com Cristo, que ele foi batizado com Cristo, ele também ressuscitará com Cristo, com o corpo totalmente glorificado. Mas a mídia, ela tem trazido um pavor extremo. É por isso que eu decidi, mídia, vocês que trazem notícias ruins, eu me recuso a ouvir vocês. E eu quero motivar você que me ouve, se recuse a ouvir notícias ruins. Quer seja em televisões abertas, quer seja em redes sociais, eu coloco, quando eu vejo coisa negativa eu tiro. Eu prefiro, assim como Caleb, olhar para as promessas de Deus. Independente do tempo que passe, Caleb ficou 45 anos esperando a concretização da promessa. E porque ele esperou com paciência no Senhor, ele recebeu, em nome de Jesus Cristo. Sabe, só se conhece os valentes e heróis em uma guerra. A história de Caleb é uma história de alguém que é vencedor. É a história de um guerreiro que ousou fazer a vontade de Deus, crendo nas suas promessas, mesmo depois de 45 anos, ele ainda cria. Pastor, como é que ele fez a vontade de Deus? Deixa eu falar para você, sabe como? Acreditando em Deus, e não acreditando nos outros espias, e não acreditando no tamanho das notícias ruins, e não acreditando no poderio dos gigantes. Ele fez a vontade de Deus, ele ousou fazer a vontade de Deus, crendo nas suas promessas. Você sabe que a Caleb foi confiado uma missão, juntamente com Josué também, de espiar a terra de Canaã. E lá, quando aqueles 12 espias chegaram lá, Caleb e Josué e todos os outros, eles viram que a terra era boa. Eles viram que a terra era boa. Eles viram que a terra era boa. Os outros 10 espias, eles também viram que a terra era boa, mas eles não acreditaram que eles podiam conquistá-la. Eles sabiam que a terra era boa, eles sabiam que a terra manava leite e mel, eles sabiam que a terra era uma terra de frutos maravilhosos, mas aqueles outros 10, eles acreditavam fielmente que eles não podiam conquistá-la. Talvez no meio dessa guerra, você está acreditando na mentira do diabo através da boca da mídia e de pessoas, que você vai morrer, que você não vai sobreviver. Seja um Caleb, seja um Josué, olhe para a promessa. O Senhor diz que mesmo na fornalha, mesmo no fogo, mesmo na água, Ele segura na tua mão, para te tirar de lá, ó abençoado. Decrete a palavra de Deus. Feche os seus ouvidos para aqueles que eram como aqueles espias, que só traziam e só davam notícias ruins, notícias mal, notícias que levavam o homem para o medo, para a caverna, para uma fossa. Nesta noite, o Senhor te trouxe aqui, diante dessa câmara, para falar o teu coração, para dizer, você não precisa mais ficar assim, em nome de Jesus. Sabe? Aqui, nessa questão desses espias, nós vemos que só se conhece quem é quem nas provações que muitas vezes nós temos que passar. E hoje, nós vamos conhecer algumas características de um vencedor que a gente observa na vida de Caleb. A primeira característica que eu vejo na vida de Caleb é que ele soube escolher bem as amizades dele.
As amizades dele era Josué, um homem de Deus, um homem que temia Deus, um homem que levava Deus a sério. Porque tem muita gente que não leva Deus a sério, que levam a vida, deixa a vida me levar, vida leva eu. Era como aqueles 10 espias, mas Caleb, ele escolheu, ele selecionou as amizades. Eu quero te motivar, ô jovem, selecione as suas amizades. Lá no Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Esse é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Há uma promessa, há um monte de ímpio sendo boca do diabo para trazer pavor para o povo de Deus. Não dê ouvido a eles. A grande maioria maciça trouxe um relatório negativo. A grande maioria hoje está sufocando, em especial o Brasil, com notícias de morte, de destruição, de horror, de terror. Dê ouvidos àqueles que são coerentes, em nome de Jesus Cristo. Sabe, mas voltando para cá, em relação a escolher bem as amizades, tem um ditado que diz assim: diz com quem tu andas, e eu te direi quem és. De fato, a escolha daqueles com quem andamos muito terá a ver com o nosso futuro, porque os nossos amigos, eles nos influenciam para o bem ou para o mal, para uma boa ou para uma má decisão. Então, cuidado. Eu quero andar com pessoas de Deus, mas tem gente que o tempo todo só é crente dentro da igreja. Escolha as amizades, selecione e dê preferência a andar com pessoas que professam o senhorio do Senhor, que honra a Ele, que faz diferença na roda que eles estão, e não se mistura, e ninguém consegue definir quem é quem no meio de uma roda. Lá em Provérbios 22, 24 diz assim: não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. E o 25 diz: para que não aprendas as tuas veredas, e tomes um laço para a tua alma. Sabe, Caleb, ele tinha um amigo, não eram muitos, mas um só é melhor do que todos. Ele tinha um amigo, não qualquer amigo, ele tinha um amigo vencedor ao seu lado. Quem era? Josué, que com a sua fé e a sua obstinação e a sua liderança foi designado juntamente com Caleb a espiar a terra de Canaã. É importante a gente observar, queridos, que eram 12 os espias, mas somente 2 voltaram com um relatório positivo de que a terra era boa e poderia ser conquistada. E quem foram esses que veio com esse relatório positivo? Josué e Caleb. E a Bíblia diz lá em Números 13, 27, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel. Os outros 10 espias, o que eles viram lá? O que saltou diante dos olhos dele lá? Eles viram gigantes, viram muitos gigantes em seus caminhos. Eles viram os obstáculos que os impediriam de conquistar a terra. E aí, com esse relatório negativo, esses 10 espias, eles trouxeram medo, pavor e murmuração a todo Israel, como está lá em Números 13, 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram:
não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A grande maioria, e infelizmente, nós somos meio como Maria vai com as outras. A gente prefere dar ouvidos à grande maioria, do que dar ouvido àqueles que são coerentes, do que dar ouvido àquilo que Deus nos prometeu. É interessante esses 10 espias, porque olha só, queridos, que coisa, eles convenceram toda a congregação que não seria possível vencer aqueles inimigos, e é isso que a mídia está dizendo, praticamente, não é possível vencer esse vírus. É possível sim, em nome de Jesus Cristo. E lá, em Números 14:10 diz assim, que toda a congregação, olha, está falando toda, irmãos, eram milhares de pessoas, esses 10 espias, eles convenceram toda a congregação a ser contra as boas novas de Josué e Calebe. E a Bíblia diz, em Números 14:10, que toda a congregação queria apedrejá-los. Toda a congregação queria apedrejar Josué, Calebe e Moisés também. Moisés teve que interceder. E aí, lá em Números 10:11, diz assim, o Senhor diz, ele dizendo para Moisés, até quando esse povo não crerá em mim? Até quando esse povo não crerá em mim? Ei, Deus, Ele está te falando que Ele vai te livrar do laço do passarinheiro. Pastor, mas eu já estou contaminado, mas Ele está falando que Ele vai te livrar do laço da morte. Você vai sair imune, você vai sair imunizado, olha que bênção. Olha o lado bom, em nome de Jesus. Se não pegar, glória a Deus, se pegar, Deus é poderoso para mudar a minha sorte, em nome de Jesus. E aí o Senhor, Ele fica indignado, Ele falou, até quando esse povo não crerá em mim? E aí Deus, naquele tempo, Ele queria lançar algo para destruir aquele povo, mas eu creio no poder da oração, eu creio no poder da intercessão, eu creio que o Brasil não vai ser mais o mesmo depois de hoje. Moisés, a Bíblia diz, clamou ao Senhor. Moisés falou, Senhor, as nações da terra sabem que o Senhor é poderoso. Se o Senhor destruir esse povo, o que é que eles vão falar? Ah, o Senhor não conseguiu levar o povo para a terra boa, preferiu matar. Deus teve misericórdia, queridos. Deus teve misericórdia. Continue orando, continue confessando a palavra, em nome de Jesus Cristo. Deixe os críticos de plantão dizer que você é adepto da confissão positiva, em nome de Jesus. Eles querem o quê? Que você confesse, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Seja daqueles que dizem, eu vou viver, eu vou viver e eu vou viver, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém aí na tua sala? Sabe, quando nós não estamos bem acompanhados, nós temos dificuldades para vencermos os obstáculos que surgem. Por isso que é necessário ter do seu lado homens e mulheres de Deus, parceiros de orações, que não levam a vida promíscua, que não levam a vida o tempo todo como se não conhecesse o Senhor. Em nome de Jesus, está no tempo, queridos, da igreja se voltar para Deus. Eu estava ouvindo o pastor Lucinho ontem, ele falando que a maior tristeza da vida dele, ouça-me aqui agora você, é que o assunto mais comentado durante 3 dias essa semana, se não me falha a memória, segunda, terça e quarta, ou terça, quarta e quinta, foi sobre o Big Brother Brasil. Muitos crentes têm alimentado daquela porcaria, daquela promiscuidade.
Pais, se os seus filhos, eles comem do suor do seu trabalho, exerça autoridade na sua casa. Não permita que esse veneno entre na vida deles. Exerça autoridade. O assunto mais comentado, isso incluía a igreja do Senhor. Como é que pode? Jovens, é tempo de você buscar a Deus, se voltar para Deus. É tempo de nós nos arrependermos de viver uma vida banal. Em nome de Jesus Cristo. Outra característica de um vencedor é que há nele confiança e fé inabalável. A confiança e a fé que Caleb tinha em Deus o fazia um vencedor. Os olhos de Caleb, não estava voltado para as dificuldades e também não estava voltado para o tamanho de seus inimigos. A fé de Caleb estava voltada para as promessas de Deus. Deus havia prometido uma terra que emanava leite e mel. Essa promessa entrou dentro do coração de Caleb como uma força poderosa e real. Uma pessoa que tem fé, igreja, ele crê nas promessas como sendo algo concreto. Quando se crê, não há dúvida. Não, na fé não existe mas ou será. Na fé não existe dúvida, na fé não existe mas e se, ou será. Não existe. O que Deus prometeu, Ele cumprirá. E Ele prometeu que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Foi Ele que prometeu. Não deve haver dúvida. Não deve haver será. Em nome de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Lá em Números, a Bíblia diz, Números 13:30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Isso é o quê? Isso é confiança e fé inabalável. Outra característica de um vencedor é a determinação. Um coração determinado, meus queridos, ele é fundamental para que a gente vença os ventos contrários, que querem nos fazer desistir, que querem nos fazer retroceder. Muitos sonhos, eles não são realizados. Sabe por quê? Porque houve desistência. Quando faltava tão pouquinho para aquele sonho ser alcançado, você desistiu. Caleb, queridos, ele tinha uma convicção no coração. Deus, ele tinha dado uma cidade que, verdade precisava ser conquistada, não sem luta, não sem batalha, não sem pagar um alto preço. Precisava ser conquistada, mas Deus deu. Ele creu quando Deus disse assim: olha, eu te dou em herança essa cidade. Você, para conquistá-la, vai ter que lutar, vai ter um preço a ser pago, vai ter uma batalha. Ele creu. A certeza que ele tinha no seu Deus o fazia determinado, obstinado, firme. E foi assim que ele fez. A Bíblia diz que havia se passado 45 anos depois que eles entraram em Canaã. E a Bíblia diz que Caleb, ele continuava a lutar e a querer mais. Essa terra ainda tinha muitos gigantes. E eles tinham que serem derrotados. Mas ele estava determinado a ser um soldado fiel às promessas que ele tinha recebido. Foi ele que falou assim, olha, lá em Josué 14, 7 e 8, tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra.
e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E aí a gente vê, lá em Josué 14, 13, que Caleb, ele recebeu Hebrom em herança. Por quê? Porque ele foi determinado. Outra característica de um vencedor é a fidelidade. E define-se fidelidade como lealdade, como constância. Caleb ouviu uma promessa que Deus daria uma terra abençoada e que ela seria conquistada através de batalhas. Nós vemos que ele foi fiel e constante para perseguir na busca da vitória. E aí passaram-se 45 anos e ele continuava firme nas promessas do seu Deus. Eis agora, Josué 14:10, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Oh, aleluia! Outra característica de um vencedor é que ele é ousado. E a gente pode definir ousadia como audácia e coragem. A ousadia, queridos, ela ousa mais, deseja muito mais. A ousadia crê que será possível, acredita que terá vitória. O medroso, ele sempre diz: eu não vou conseguir, é muito difícil, é muito trabalho. O ousado diz: eu posso, eu vou vencer, eu vou conseguir, Deus está comigo. E eu quero declarar que você é ousado no Senhor, em nome de Jesus. Então declare agora: eu vou conseguir, eu vou sair dessa praga completamente ileso, em nome de Jesus. E a última característica de um vencedor é a perseverança. E a gente pode definir perseverança como determinação persistente. Entre a busca de um alvo e de um sonho, até a sua realização, tem algo no meio que a perseverança. Infelizmente, muitas pessoas, elas desistem no meio do caminho, porque elas não acreditam. Elas não acreditam que podem vencer os obstáculos que estão no caminho dela. E isso diz respeito a todas as conquistas da vida, quer sejam seculares ou espirituais. Sabe, entre a conquista, há algo que está ali no meio, que chama-se perseverança. Para que eu chegue lá no final e eu conquiste, eu tenho que perseverar. Eu sempre falo, eu sempre cito nas minhas ministrações sobre o amigo inoportuno, sobre a viúva impertinente. E foi o Senhor que motivou-os, que eles deveriam continuar pedindo. Nós devemos ser assim também, em nome de Jesus Cristo. Sabe, queridos, só se consegue bons resultados quando você acredita e persevera na busca desses objetivos. Lá em Josué 14:8 diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Você vai seguir quem? As mentiras da mídia? Está claro. É só notícias ruins. Irmãos, eu nunca mais ouvi, mas eu ouço as pessoas, elas falando dessas notícias ruins. É só coisa ruim. Morreu tanto, morreu tanto. Eu não ouço falar em algumas mídias: um sobreviveu, 10 foram curados. Não, morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um. Parece que tem prazer nisso. Aqueles que estão no Senhor, eles são mais do que vencedores. Em nome de Jesus Cristo. Você está no Senhor. Então isso significa que por si só, você já é mais do que vencedores. Em nome de Jesus Cristo. Então veja bem, as vitórias de Caleb diante de gigantes, as conquistas de terras preciosas, a sua força destemida, seu vigor, determinação, ousadia, fé,
são sem dúvidas atribuídas àquele a quem Calebe ousou entregar a sua vida para ser protegida e moldada. Quem, pastor? O amado de Deus. Oh, aleluia. Lá em Jeremias 33:3, diz assim: invoca-me, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Clame, invoque, eleve os seus olhos para os montes. Sabe, naquela batalha de Davi e Golias, era uma batalha sem nenhum tipo de possibilidade, mas o rei colocou uma armadura em Davi, deu uma espada, provavelmente maior do que ele. Davi não conseguia sair do lugar, soltou todas aquelas coisas materiais e falou para o gigante: tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. É assim que você deve fazer diante das suas adversidades. Talvez o seu maior embate hoje não é nem esse coronavírus, é outra dificuldade que você tem enfrentado. Faça como Josué e Calebe, lute de cabeça erguida, seja ousado, seja determinado, em nome de Jesus Cristo, seja perseverante. Ah, pastor, mas eu sou muito fraco. Mas o seu Deus, sabe o que ele diz? Diga ao fraco, eu sou forte. Sabe, foi ele que disse: eu sou muito fraco, mas ele fala, disse. Dizer é confessar, queridos. Então eu tenho que confessar: eu sou forte no Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus Cristo. E para encerrar, lá em Números 14:24, olha que coisa extraordinária. Isso aqui é a chave de tudo, para que o medo não tenha mais domínio sobre nós. Lá em Números 14:24, a Bíblia diz que em Calebe houve outro espírito. Em Calebe houve outro espírito. Pastor, que espírito foi esse? Irmãos, é muito fácil de você saber. Foi o espírito da fé. Ele não andou por vista, ele andou por fé. Em Calebe, lá em Números 14:24, diz que houve outro espírito. E lá em 2 Coríntios 4:13, diz assim: eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso nós também falamos. Oh glória! É por isso que nós temos que continuar confessando nessa campanha de 21 dias de jejum e oração, que nós temos estado alinhado com a videira, com a Mave. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Nós temos que crer, e confessar. Eu criei, por isso falei. Não basta você crer para receber Jesus. É necessário você crer com o coração e confessar com a boca. Tem que falar. Não, e é confissão positiva sim, não é negativa isso. Eu criei, por isso falei, eu criei. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Em Cristo Jesus esse vírus ele não vai me matar. Em nome de Jesus, porque mesmo que eu toque, mesmo que eu coma alguma coisa mortífera, ela não me fará mal nenhum. Sabe, Calebe creu que conquistaria a terra, e nós devemos crer naquilo que diz o Salmo 91 a nosso respeito. E eu quero terminar essa ministração confessando o Salmo com você. Vocês podem colocar aqui no telão? E eu queria que a gente, em alto e bom som, todos nós juntos, e você que está aí na sua casa também, eu queria que a gente confessasse esses salmos, em nome de Jesus Cristo. Enquanto isso, os músicos podem vir para a gente fechar com a canção, ok? Vamos lá. No 3, 1, 2, 3, falem alto. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso
à sombra do Onipotente. Digo ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-me-ás com as suas penas, e sob suas asas estarei seguro. Sua verdade é pavês e escudo. Não me assustarei do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Somente com os meus olhos contemplarei e verei o castigo dos ímpios. Pois eu disse, o Senhor é meu refúgio, eu fiz do Altíssimo a minha morada. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos dará ordens a meu respeito, para que me guarde todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para eu não tropeçar em alguma pedra. Pisarei o leão e a áspide, calcarei aos pés o leãozinho e a serpente, porque eu me apeguei ao Senhor com amor, Ele me livrará, me porá a salvo, porque eu conheço o seu nome. Eu invocarei e Ele me responderá. Na minha angústia Ele estará comigo, me livrará e me glorificará. Saciar-me-á com longevidade e me mostrará as suas. Deixa aí, glória a Deus. Irmãos, isso aqui é tão tremendo. Baixa aqui o versículo 9. Olha só, pois eu disse, o que é isso? É você confessar. Ei, continue confessando, eu criei, por isso falei, pois eu disse, o Senhor é meu refúgio. Sobe lá, no último versículo. Olha que coisa, saciar-me-á com o quê? Longevidade. Há uma promessa de longevidade na tua vida. E aí diz assim, e me mostrará. Essa salvação aqui, sabe o que é no original? Quem? Fale mais alto. Oh glória, é Jesus. Oh glória. Ele já mostrou para mim e para você, Jesus, que já levou sobre Ele as minhas dores, as minhas iniquidades, os meus pecados, as minhas enfermidades. Ele já levou sobre Ele, por isso que eu creio que eu vou ter longevidade. Aliás, eu ouso dizer, olha aqui para mim, eu jamais vou morrer eternamente. Oh glória! E você também. Amém, meu querido e minha querida? Eu quero te abençoar nesta noite. Eu quero orar por você agora, porque talvez você está desesperado, mas o Senhor nesta noite trouxe para você uma palavra de vida, de esperança. Coloca a mão no seu coração, aonde você estiver. Senhor meu Deus, eu venho neste momento agora orar por essa pessoa que me ouve, e ela está apavorada. Talvez ela seja um bebê em relação ao conhecimento. O melhor de tudo, meu Pai, é que o Senhor tem paciência. O melhor de tudo é que o Senhor nos pega no colo e diz, filhos, não temas. Ah, meu Pai, eu quero declarar agora o Senhor através do Teu Espírito Santo, tocando na vida desta pessoa, trazendo força, não nela mesma, mas a força dela no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar, meu Pai, que a partir de agora, um espírito de ousadia, de fé,
da mesma forma que entrou na vida de Caleb, também está entrando agora nesta vida o espírito de fé, o espírito de ousadia, de perseverança, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu quero declarar que assim como nós, essas pessoas que me ouvem, elas estão dentro do barco, o mar está agitado, as ondas são grandiosas, mas o bar não vai ser naufragado, porque o Senhor está dentro do barco, e porque nós já te chamamos, mestre, não te importas. Senhor, eu creio que o Senhor já liberou. Aquieta-te, mar. Aquieta-te, coração. Aquieta-te, aquieta-te, aquieta-te. Faça algo agora. O salmista, ele dizia assim para ele mesmo: porque está abatido a minha alma, volta ao teu sossego dentro de mim. Fale isso agora. Fale isso, repita comigo: porque está abatido a minha alma, volta ao teu sossego dentro de mim. O Senhor nesta noite, Ele libera a paz, a esperança, que nós vamos passar por isso, que nós nunca passamos, mas isso vai ser um aprendizado, para quando surgirem outras coisas, piores ainda que vão surgir, que a gente tenha no Senhor a mesma confiança, que o Senhor está conosco no barco, e nós vamos chegar a salvo do outro lado da margem, em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, eu abençoo você que participou deste culto, você que está aí nessa cidade. Eu não sei aonde você está, mas eu sei que tem gente de São Bernardo, tem muita gente de Diadema, do ABCD, eu sei que tem muita gente aí nos ouvindo. Que Deus te abençoe, que esta semana seja uma semana onde você possa ver a mão de Deus sobre a tua vida. Saiba que Ele tem algo contigo, saiba que Ele tem um propósito na tua vida, saiba que a história ainda não vai acabar assim. Nós ainda vamos contar isso para muitas pessoas, em o nome de Jesus. Tenha uma semana de vitória, tenha uma semana abençoada. Eu, no nome de Jesus, declaro que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo possa fluir abundantemente na tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Terça-feira teremos o nosso culto online também. Temos uma palavra de Deus para a sua vida, em cima do livro do pastor Aloísio, Curando a Fé. Se liga, às 20 horas da próxima terça-feira, vai ser uma bênção. E eu queria que você aproveitasse e divulgasse aí os canais da igreja El Chamar, o canal do YouTube, o canal, o Instagram. Divulga, compartilha. Já temos várias palavras lá no YouTube, vai lá e ouve, em nome de Jesus Cristo, vai ser uma bênção. Nós temos que se alimentar da palavra, e mais, a palavra ela se renova continuamente. Então ouça uma vez, duas vezes, as vezes que for necessária, até você se sentir convencido por Deus que Ele está falando com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos encerrar com essa canção, amém?